Convidar você, meu irmão, minha irmã, para abrir a sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 1, e vamos ler a partir do versículo 5. Hebreus, capítulo 1, a partir do verso 5. Eu vou ler os versos ímpares e a igreja os versos pares. Hebreus, capítulo 1, a partir do verso 5 ao versículo 14. Pois, a qual dos anjos disse: jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei pai, e ele me será filho. Novamente, ao introduzir o primogênito do mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adoram. Ainda quanto aos anjos, diz: aquele que a seus anjos faz ventos e aos seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do filho, o teu trono é para todo sempre, e cetro de iniquidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. Ainda e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelheceram qual veste. Também tomam os enrolarás, e com vestido serão talvez mudados. Tu, porém, nem mesmo, os teus anos jamais serão. Ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que amam de herdar a salvação? Irmãos, no domingo passado, vimos nos versos de 1 a 4 que Cristo é apresentado como o ápice da revelação divina. Agora, nos versos 5 a 14, o autor aos Hebreus responde uma questão crucial: quem é Jesus em relação aos anjos? No judaísmo do primeiro século, os anjos eram altamente reverenciados como mediadores da lei. O autor aos Hebreus demonstra, com base nas escrituras do Antigo Testamento, que Cristo não é um anjo elevado, mas o Filho eterno de Deus, digno de adoração. O argumento é simples e poderoso. Jesus Cristo não serve, ele reina. Anjos não são adorados, eles adoram. Feitas essas considerações, o tema que eu quero refletir com os irmãos nesta noite é a superioridade de Jesus Cristo. Primeiro ponto que eu quero destacar aqui é dizer para vocês que o Filho eterno e digno de toda adoração, o Filho eterno e digno de toda adoração. Os versos 5 e 6 de Hebreus capítulo 1 nos diz assim:
Pois a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez lhe serei pai, e ele me será filho. E novamente ao introduzir o primogênito no mundo, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. O autor aos Hebreus escreve a uma igreja pressionada a minimizar a glória de Jesus Cristo. Por isso que o início da epístola, ele estabelece uma verdade central na fé cristã. Cristo é o Filho eterno de Deus, incomparável e exaltado. No verso 5, o autor aos Hebreus faz duas citações do Antigo Testamento. Ele cita o Salmo 2, no versículo Salmo 2, verso 7, onde diz: Tu és o meu filho. E depois o autor aos Hebreus cita 2 Samuel, capítulo 7, versículo 14, onde ele diz: Eu lhe serei pai. E esses dois textos do Antigo Testamento são textos messiânicos que apontam para Cristo. Esses textos afirmam que Cristo não é apenas um mensageiro celestial, mas o Filho único em relação singular e eterna com o Pai. Ou seja, meus irmãos, nenhum anjo jamais recebeu tal declaração. Isso reforça a doutrina da filiação eterna do Filho. Cristo não se torna filho em momento do tempo, mas eternamente gerado pelo Pai da mesma essência divina. No versículo 6, o argumento ainda avança. Quando o primogênito é introduzido ao mundo, Deus ordena que todos os anjos o adorem. Aqui vemos claramente a divindade de Cristo. Na Escritura, a adoração pertence somente a Deus. Se os anjos adoram o Filho, então o Filho é verdadeiramente Deus. Como afirmou João Calvino no seu comentário, Cristo não recebe uma honra emprestada, mas aquele que lhe pertence por natureza. O comentarista bíblico chamado William Hendricks destaca que o mandamento para os anjos adorarem o Filho é uma declaração inequívoca da divindade de Cristo. Cristo, portanto, meus irmãos, não é apenas superior aos anjos, ele é o centro da adoração celestial. E diante disso, nós podemos citar aqui pelo menos 4 lições que esses versículos 5 e 6 deixam para nós. Em primeiro lugar, se os anjos adoram o Filho, quanto mais a nós, redimidos pelo sangue do Cordeiro. Devemos viver uma vida de adoração. Nossa adoração, meus irmãos, deve ser moldada pela revelação de quem Cristo é. A segunda lição é que aquele que governa todas as coisas recebe adoração dos anjos. É o mesmo que se fez homem para nos salvar. Isso fortalece nossa confiança, porque a nossa salvação não está nas mãos da criatura, mas no Filho eterno de Deus. É por isso, meu irmão, minha irmã, que você pode ter a sua certeza da sua salvação.
porque a sua salvação está garantida não em anjos, não em homem comum, mas no próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça, e veio a esse mundo, morreu por você na cruz, perdoou os seus pecados, te salvou e prometeu voltar para te buscar. Esse é o Deus Todo-Poderoso, na pessoa de Jesus Cristo, que deve ser adorado. Mas há uma terceira lição que esse texto nos ensina aqui. Assim como os hebreus eram tentados a diminuir Cristo, nós também somos tentados a colocar outras coisas no centro, no lugar de Cristo. Hebreus nos chama a recolocar Cristo no seu devido lugar, supremo, suficiente e glorioso. Mas a quarta lição aqui, que os versículos 5 e 6 deixam para nós, é que a igreja não adora anjos ou líderes. A igreja adora o Filho de Deus. A igreja adora Jesus Cristo, o seu Salvador. Por isso, irmãos, que nós não temos culto para anjos. O culto que você oferta aqui é para Jesus Cristo, é para o Deus Todo-Poderoso, porque é Ele que deve ser adorado. Mas há uma segunda lição desse texto que eu quero destacar aqui. Em segundo lugar, o Rei justo e eterno acima de todos. Em segundo lugar, o Rei justo e eterno acima de todos. Veja o que diz aí os versos 7 a 9. Ainda, quanto aos anjos, diz: aquele que a seus anjos faz ventos, e aos seus ministros labaredas de fogo. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Os versos 7 a 9, o autor aos Hebreus continua o seu argumento, mostrando que Cristo é superior aos anjos, não apenas em função, mas em natureza, dignidade e autoridade. No versículo 7, os anjos são descritos como ventos e labaredas de fogo. Eles são poderosos, sim, mas instrumentos nas mãos de Deus. Seu papel é servir, executar ordens e cumprir a vontade do Senhor. Mas percebam, meus irmãos, que nos versos 8 e 9, a linguagem muda radicalmente. O Pai se dirige ao Filho, chamando explicitamente de Deus. O teu trono, ó Deus, é para todo o sempre. Aqui temos uma afirmação clara da divindade do Filho. Jesus não é um servo entre outros. Ele é o Rei entronizado, cujo reino é eterno e cujo governo é marcado por justiça. Cristo, meus irmãos, ama a justiça e odeia a iniquidade. Sua exaltação não é arbitrária, mas moral. Ele reina porque é perfeitamente santo. No verso 9, o autor aos Hebreus, ele diz: óleo de alegria. Aqui aponta para a sua exaltação messiânica.
Cristo, após cumprir perfeitamente a vontade do Pai, é publicamente reconhecido como Rei acima de todos. Assim, meus irmãos, esses versos aqui nos ensinam pelo menos 3 coisas aqui. Em primeiro lugar, Cristo não é apenas Salvador da sua vida, Ele é o Rei justo da sua vida. Em segundo lugar, se pertencemos ao reino do Filho, devemos refletir os seus valores. Em terceiro lugar, em um mundo instável, governos passam, mas o trono de Cristo é eterno. Aqui está a diferença, irmãos, do nosso Rei Jesus Cristo para qualquer outro aí que se acha de autoridade. Esses que acham cheio de autoridade, sua autoridade um dia vai passar, é passageira, mas a de Jesus não. A autoridade de Jesus é eterna. Ele governa sobre a sua igreja, Ele governa sobre a sua vida. E é por isso que eu e você podemos confiar nele. É por isso que eu e você podemos depositar toda a nossa alegria, toda a nossa adoração para Jesus Cristo, porque Ele é o Rei da glória, é Ele quem sustenta você e a mim. É o nosso Rei chamado Jesus Cristo, que tem poder para dar uma palavra de consolo para a sua vida. Se você entrou aqui nesta noite, abatido, triste, preocupado por alguma coisa, eu quero dizer para você que o nosso Rei chamado Jesus Cristo é poderoso para acalmar as tempestades da sua vida. É poderoso para dizer no mais profundo do seu coração: acalme-se e continue confiando em mim, porque eu estou no controle. É por isso, irmãos, que o autor dos Hebreus aqui fala sobre isso. Todo o foco do autor dos Hebreus aqui é tirar a adoração dos anjos e colocar em Cristo, porque os judeus do primeiro século faziam isso. Entendiam que anjos eram meio que mediador da lei. Mas o autor aos Hebreus, que é um homem profundamente conhecedor do Antigo Testamento, ele pega os textos do Antigo Testamento e aplica na nova aliança, apontando para Jesus Cristo, mostrando para mim e para você que aquilo que a antiga aliança nos ensinou no Antigo Testamento é apenas uma sombra de uma realidade que viria, como disse o apóstolo Paulo, e essa realidade é Cristo, o Rei da Glória. Jesus é essa realidade na sua vida. Jesus é o seu Salvador, é o seu Rei. Amém? Mas há aqui um terceiro ponto que eu quero destacar aqui. O Criador imutável. O versículo 10 diz assim: ainda no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Irmãos, o autor dos Hebreus diz: no princípio o Senhor lançaste o fundamento da terra. Aqui ele aplica ao Filho, Jesus, as palavras do Salmo 102. Aquilo que o Antigo Testamento atribuiu a Deus. Jesus Cristo não é apenas superior aos anjos por função ou autoridade delegada, mas por natureza. Ele é o Senhor eterno, o Criador de todas as coisas. Aqui vemos uma das afirmações mais claras da divindade de Cristo. O mesmo que assentou à direita da majestade nas alturas, como diz o verso 3, é o mesmo que no princípio lançou os fundamentos da terra. Ou seja, antes da criação existir, Cristo
já era. Ainda no versículo 10, o autor aos Hebreus diz: e os céus são obras das tuas mãos. Irmãos, a criação é obra das mãos de Cristo, mas não é eterna como Cristo. Mundo muda, envelhece e passa, Cristo permanece o mesmo. O Criador que governa o universo é o mesmo Salvador que governa a igreja. Aquele que sustenta os céus também sustenta a sua vida. Nele, a igreja encontra fundamento firme, descanso seguro e esperança viva para você, meu irmão, minha irmã. É por isso, meu irmão, minha irmã, que as lutas que muitas vezes podem nos abalar, não abalam o nosso Deus, porque Ele continua no controle. O mundo pode estar fora do controle, mas o nosso Senhor continua no alto e sublime trono, governando tudo. E lá do alto Ele continua governando a sua vida. Nada acontece, meus irmãos, por um acaso. Nada acontece na sua vida se Deus não permitir. Ele está no controle. E às vezes passamos por situações difíceis na vida, permitido por Deus, porque Ele quer nos ensinar algo. Por isso que nós precisamos olhar para as dificuldades da vida, olhar para as tempestades da vida, olhar para os problemas que muitas vezes batem na nossa porta, na perspectiva do Deus soberano, que Ele está no controle e não foge, nada foge das suas mãos. E se nada foge do controle de Deus, eu e você precisamos descansar nele. Porque não é com as forças dos seus braços, ou com quanto você tem de conhecimento, que você vence as lutas da vida, meu irmão, minha irmã, mas sim com o poder do nosso Senhor, do Criador dos céus e da terra. Esse é o Deus Todo-Poderoso, que deve ser adorado. Vimos então que o Filho Eterno é digno de toda adoração, como diz os versos 5 e 6. Vimos também que o Rei justo e eterno acima de todos, como nos ensinou os versos 7 a 9. Vimos aqui que o Criador é imutável, como diz o verso 10. E agora, em quarto e último lugar, o Senhor imutável e exaltado. O Senhor imutável e exaltado. Veja o que diz os versos 11 a 14. Eles perecerão. Tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão. Qual veste? Também qual manto os enrolarás? E como vestes serão igualmente mudados? Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Percebam, meus irmãos, que os versos 11 e 12, o autor aos Hebreus faz um contraste entre a criação como a imutabilidade do Filho. O universo criado, ainda que grandioso, é passageiro, envelhece, se desgasta. Cristo, porém, permanece o mesmo. Essa verdade, meus irmãos, nos consola, porque vivemos em um mundo estável, marcado por perdas, mudanças
e incertezas. Contudo, nossa fé não está firmada em circunstâncias, mas em uma pessoa, na pessoa de Jesus Cristo. Cristo é o fundamento firme da nossa esperança. Nos versos 13 e 14, o autor dos Hebreus estabelece um contraste decisivo entre Cristo e os anjos. O Filho está à direita do Pai, posição de autoridade, de honra e de governo. Nenhum anjo, meus irmãos, recebeu tal honra. Eles são servos. Cristo é Rei. E aqui, então, o autor dos Hebreus deixa para nós pelo menos 4 lições aqui. Em primeiro lugar, quando tudo muda ao nosso redor, Cristo permanece o mesmo. Quando tudo muda ao nosso redor, Cristo permanece o mesmo. Hebreus nos alerta contra qualquer forma sutil de exaltação à criatura. Hebreus também nos alerta que nada acontece na sua vida fora do governo de Cristo. Os cristãos, meus irmãos, são chamados de herdeiros da salvação. Isso aponta para a nossa identidade, para a nossa esperança futura, que deve moldar a nossa maneira de viver hoje. E aí eu me lembro das palavras de Martim Lutero, quando ele disse: eu vivo hoje, como se Cristo fosse voltar amanhã. E é isso que o autor dos Hebreus está nos ensinando. Está nos ensinando justamente isso. Nós somos cristãos, chamados de herdeiros da salvação. Então nós precisamos viver, a nossa vida precisa apontar para uma identidade e uma esperança futura que deve mudar a nossa maneira de viver hoje. Será que você consegue refletir sobre isso, irmãos? Como é importante você entender isso? Como é importante a sua identidade? Você é um cristão. Se você é um cristão, significa que você é um servo de Cristo, que você caminha com Cristo. Então a sua maneira de viver deve ser diferente daquele que não tem Cristo como Senhor e Salvador. O autor dos Hebreus, no capítulo 1, nos convida a olhar, a levantar os olhos acima do que é passageiro e fixá-lo em Cristo. Ele reina, Ele permanece, Ele governa e Ele cuida de cada um de nós. Meu irmão, minha irmã, não são as lutas que tiram você da presença de Deus. Ele permanece ao seu lado todo momento da sua vida. Seja naquele momento de alegria, seja naqueles momentos de dores, de dificuldade, o Senhor Jesus está lá cuidando de você. Ele não abandona você. Ele é aquele que sara as suas feridas. Esse é o Deus Todo-Poderoso na pessoa de Jesus Cristo que resgatou você. Esse é o Deus Todo-Poderoso na pessoa de Jesus Cristo que o autor aos Hebreus diz aí no verso 14: não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Os anjos, meus irmãos, estão a serviço de nós. Agora, os anjos não receberam uma dádiva extremamente importante, que é pregar a palavra do Senhor. Essa é a missão sua e não do anjo. A missão de levar o evangelho ao perdido,
a missão de anunciar Jesus Cristo, a missão de apresentar quem Cristo é da igreja, é sua e não do anjo. Essa missão o Senhor deu a você, deu a mim, deu à igreja. Porque o Senhor deu isso a nós, porque o autor dos Hebreus diz aqui, a favor dos que hão de herdar a salvação. Quem é que vai herdar a salvação? Aquele que se arrependeu dos seus pecados e confessou Jesus como Senhor e Salvador. É esse que vai herdar a salvação. É esse que tem o seu nome escrito no livro da vida. É de Jesus que o autor dos Hebreus aqui está falando. Ele está tirando todo o foco de adoração para a criatura e apontando para Jesus, o Rei dos Reis. Assim, irmãos, tem que ser o nosso culto. O culto que você presta é para o Senhor, é para o Rei da Glória. Você está aqui não por causa do pastor, você está aqui por causa de Jesus Cristo, o seu pastor dos pastores. É Ele que é o motivo da sua alegria, é Jesus que é o motivo de você estar aqui. Se você entendeu isso, meu irmão, minha irmã, louve a Deus, agradeça, porque o Rei dos Reis quer caminhar com você, o Rei dos Reis quer ser adorado por ti, o Rei dos Reis quer ouvir dos seus lábios cânticos de adoração para Ele. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus, amém. Olá, graça e paz. Eu sou o reverendo Wilson, pastor da Igreja Presbiteriana em Catacione, Nova Friburgo. E eu quero deixar um convite para você e para a sua família. Mas antes eu quero dizer para você, não procure uma igreja perto da sua casa. Procure uma igreja perto das Escrituras, da Palavra de Deus. Com isso eu quero convidar você a conhecer a Igreja Presbiteriana em Catacione. Nós estamos localizados na rua Eugênio Nidec, 304, o bairro Catacione, Nova Friburgo. Sempre aos domingos, a partir das 9 horas da manhã, com reunião de oração e logo após, escola bíblica dominical. E à noite, às 19 horas, com culto de gratidão ao Senhor. E todas as quintas-feiras, às 19h30, reunião de oração e o estudo bíblico. Venha, traga a sua família, será muito bem-vindo entre nós. Deus te abençoe.